E aí, preparados para a prova? Que prova, professor? Ah, não tem prova nenhuma, só uma pegadinha aí. Não faça isso que eu sou cardíaco, professor, não faça isso. Exatamente, pessoal, vamos prestar atenção nas aulas, vamos prestar atenção nas atividades, que essa é a proposição que eu fiz lá no primeiro dia quando eu me encontrei com vocês, tá? Tem gente um pouquinho atrasada, tem gente precisando levar um puxão de orelha. Ok, pessoal, vamos levar a sério as aulas e tudo como vocês levavam a sério as aulas presenciais. Infelizmente temos esse procedimento remoto. O que é a aula de hoje então, professor? Hoje então nós temos na quarta aula já, olha só, né, já é isto, que vai falar basicamente então de Gramsci, né? Quem foi esse autor, quem ele é, quem é esse filósofo italiano, tá? Tão destacado, para alguns talvez o marxista mais importante do século XX, mas daí tem debates, né? Isso aí é polêmico. Mas vamos lá, vamos apresentar o autor para vocês. Como vocês podem ver, ele nasce ali cerca de 2 décadas após o nascimento de Lenin, então eles não são necessariamente contemporâneos, mas são próximos. Então ele nasce já com Marx ali falecido, né? Mas é a geração, algumas gerações posteriores também, não é tão distante como nós, por exemplo. Ele nasce no final do século XIX e morre um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Ele tem alguns conceitos que são abordados, que são interpretados de uma maneira não tradicional para a época, obviamente, isso faz muitos anos, dentro do marxismo. Por isso que a disciplina fala em termos de neomarxismo, né? Então, revolução, será que ele entende a revolução igual a Lenin? Será que ele entende hegemonia igual ao nosso famoso autor da outra aula? Bloco histórico, o que é isso, professor? Calma, que a gente vai falar já sobre isso. Então, nesse aspecto, ele tem um lugar extremamente, né, não diferenciado, mas extremamente diferenciado dentro do marxismo. Ele esteve no Partido Socialista Italiano, mas como todo bom comuno ficou ainda mais radical e ajudou a fundar o Partido Comunista Italiano, PCI, né? Eu não me lembro exatamente em qual ano. Aí está uma foto. O Gramsci, ele tem uma característica física, ele era uma pessoa frágil fisicamente. Ele não poderia ter sido um soldado, né? Ele tinha problemas de saúde, enfim, apesar da foto ser um pouco ruim, se vocês prestarem um pouco de atenção, dá para ver um pouco dessa fragilidade física, que era um aspecto da vida de Antônio Gramsci. Ele foi jornalista, ele foi eleito em 24 como parlamentar na Itália. Na década de 20, tanto na Itália quanto na Alemanha, nós temos a ascensão do fascismo. Inclusive, a ascensão do fascismo na Itália é um pouco anterior. O Partido Nacional Socialista na Alemanha ele só vai ganhar uma maior força a partir da crise de 29, e ela é essencial nessa ascensão. Até então, eram todos em 24, nas eleições de 28 na Alemanha, por exemplo, os nazistas não eram nada, eram só radicais, enfim, digamos os loucos, assim, mais radicalizados. E a partir da crise, que segundo se passava a ideia, né, Hitler tinha previsto, aconteceu a ascensão do nazismo na Alemanha. E o fascismo já tinha tido uma ascensão anterior com Mussolini, os camisas negras, tá? Aí também a gente tem que ver um pouco da história do fascismo europeu. Então, em 26 ele é preso, e nesta prisão é que ele escreve as obras mais conhecidas dele, o Cadernos do Cárcere, que foram escritas enquanto ele esteve na prisão. Então,
Esses cadernos, eles não estavam originalmente encadernados de uma maneira cronológica, ou seja, quando eles encontram os cadernos do Gramsci e quando vai para a publicação, não existe necessariamente uma ordem cronológica e depende da edição. Nós, inclusive, na nossa biblioteca temos, é um livro azulzinho lá, fica lá uma parte, são vários volumes, não sei quantos, eu acho que depende da edição, mas aí eu não saberia dizer para vocês. E é uma leitura pesada, tá? Geralmente é uma leitura que eu recomendaria mais para quem quiser ser especialista em Gramsci, por que não? Tá? Já teve alunos que buscaram essa bibliografia para fazer trabalhos de conclusão sobre isso, porque chamou muito a atenção. E a obra de Gramsci é muito abrangente, dá para falar sobre várias coisas, principalmente em alguns aspectos educacionais, como a gente vai ver logo na sequência. Só depois, tá, pessoal, da morte dele, que foi uma maneira mais sistemática a organização desse livro, tá? E boa parte das ideias que nós vamos estar aqui está nesse livro, assim como em outras obras também que ele escreveu. Ok? Só para vocês terem uma ideia, por isso o nome Cadernos do Cárcere, tá? Tá caderno, mas é Cadernos do Cárcere. Começando então a falar sobre a obra de Gramsci, existia uma visão principalmente determinada pela Terceira Internacional, a visão de Lenin, a respeito da questão ideológica. Tá? Não é que não fosse importante a questão ideológica. Jamais Lenin diria isso, por exemplo. Não é isso. Mas é que, em geral, o principal era a infraestrutura, ou a estrutura econômica, sendo mais fácil, né? Eu chamo de infraestrutura aqui, mas poderiam vocês considerar como estrutura econômica. Ou seja, desde lá de Marx e Engels, o Marx e Engels vão falar, assim como o Lenin, que as relações e visões de mundo, os valores, são determinados pelas relações do modo de produção. Ou seja, em cada época diferente tem-se os detentores do modo de produção, as classes subalternas, desde a ideia de nascimento do Estado, que isso é mais estudado, ainda que eu estava relendo esses dias, acho que de uma maneira bem desatualizada hoje, tal, em termos de quem gosta de antropologia humana, né, de antropologia humana, de antropologia, tá? Desculpe o ato falho, que é a discussão lá do Engels sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Então, tem relações de produção e é a partir daí é que essas visões de mundo nascem. Só que o Gramsci, ele vai dizer o seguinte, e de nenhuma maneira ele vai negar a importância da infraestrutura, das condições econômicas objetivas dadas de um momento histórico específico. Ele não vai negar isso. Mas ele vai dizer e vai chamar a atenção que talvez seja tão central, tão importante quanto, se não mais para algumas interpretações, aí fica uma questão de balança um pouco difícil de dizer, que a cultura, os valores talvez sejam mais importantes ainda que a ideia de infraestrutura. E é nesse campo que a gente deve chamar atenção. E para ele, o conceito-chave aqui então é a noção de bloco histórico. O que é o bloco histórico? Ele é formado, então, como eu falei para vocês, tanto pela estrutura social, que ela é colocada historicamente, por exemplo, no século XX, que é a discussão que ele faz, só que ele faz antes da Segunda Guerra Mundial, atualmente ainda nos países mais centrais, pensando numa divisão geopolítica mundial, é o capitalismo, não é? Correto? É o que a gente está discutindo. Dado que existe o capitalismo, existe então uma superestrutura, a partir dessa estrutura ou infraestrutura, como eu chamei, até vou sublinhar isso, tá? Ou seja, existe uma estrutura, ou seja, a estrutura está aqui, olha só, professor, olha a didática do professor, e aqui a superestrutura aqui em cima, ok? Por isso a ideia de superestrutura, eu boto em geral isso no quadro, como eu não tenho um quadro aqui disponível, geralmente eu faço isso em aula, para tentar deixar isso mais claro para vocês. Essa superestrutura ideológica deriva, então,
ou ela é uma relação complexa, melhor dizendo, dessa estrutura econômica, dessa estrutura social colocada historicamente, tá? O vínculo orgânico, que ele chama, é realizado pelo papel do intelectual. Já vou chegar lá. O que é intelectual, professor? É só você que é doutor, não é bem isso, tá? Já vou chegar lá e dizer isso para vocês. Então eu vou ler aqui o que ele entende como bloco histórico. A estrutura e as superestruturas formam um bloco histórico, isto é, o conjunto complexo e contraditório das superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção. Ou seja, apesar de ele dizer que as superestruturas é o reflexo do conjunto das relações sociais de produção, ela é um conjunto complexo, ela não é tão simples. Professor, eu pensei que era simples, era... Como é que é? Quem bate cartão não vota em patrão? Eu pensei que era uma coisa simples, professor. Não, não é simples, tá? Ele justamente vai demonstrar o grau de complexidade para compreender essa superestrutura. Ok, pessoal? Então isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, isso é uma questão importante. E aí surge, então, este conceito pela qual Gramsci é conhecido. Então, muitas vezes tu vais pensar uma ideia de hegemonia a partir dos valores. Vocês estudaram, espero pelo menos, em Teoria Política 1 com o professor Gustavo, obviamente, Maquiavel. Aliás, ele é muito de utilizar a história italiana, de pensar a história italiana, questões até do iluminismo que vão ser importantes anteriores, né? O que foi o iluminismo, para a gente pensar, só para vocês relembrar, né? Foi justamente a chamada século de luzes, que foram autores burgueses, liberais, digamos, de certa forma, que, né, a Revolução Francesa, enfim, tá? Que colocam valores para acabar com o ancien regime, né? O sistema feudal. E aí tem todos os autores que são considerados autores iluministas. Então ele faz todo um olhar sobre esses autores para mostrar talvez como uma burguesia, como essa nova classe emergente que surge nos séculos, claro, depende de cada país, mas basicamente nos séculos XVIII, século XIX, que se coloca, sobretudo, a sua grande força ali nessa transição para o século XX, elas criaram seus próprios intelectuais, né? Lá desde cedo, desde muito, isso é importante. Então, quando tu pensa Maquiavel, o que é uma coisa que lá no Príncipe estava contido? Pessoal, é melhor ser amado ou melhor ser odiado para um príncipe? O ideal é ser amado. Ser amado pelas massas, né? Aquelas massas cegas, assim, eu adoro Bolsonaro, eu adoro Lula, é bem isso, né? De uma maneira quase que messiânica, não é isso que a gente fala da nossa cultura latino-americana? A gente adora um Messias. Mas quando tu não é amado, talvez seja melhor então ser respeitado, e o medo tu é respeitado. Em certo sentido tem que ter a coerção, tá? Então o Gramsci ele vê muito bem isso, que nem sempre somente a coerção dá para ser exercida. Muitas vezes tu precisa do que? Do consentimento, da aquiescência, que é uma palavra utilizada por Weber, ou seja, que é uma aceitação dos valores colocados. Então hoje, para dar um exemplo muito claro e lógico, tá, no nosso sistema capitalista a propriedade privada é protegida. Ou seja, vocês têm a propriedade privada de vocês lá, né? Um Fuca 68, por exemplo, Fuscão 68, e aquilo ali é de vocês. Pronto, é meu Fuscão, né? Esse sentido de proteção à propriedade privada que nós introjetamos, que nós naturalizamos,
ele é fruto de uma ordem, de uma construção hegemônica do capitalismo, que não só idolatra a propriedade privada, de certa forma, mas que também a protege. Esse é o âmago, digamos assim, do capitalismo desde que ele surgiu. Então, essa classe dirigente, no caso do capitalismo, evidentemente a burguesia, ela vai construindo, tá, esses aspectos hegemônicos para não ter a necessidade eterna de fazer coerção, sempre indo lá e dando-lhe porrada e tal. Não é sempre. Lembre-se do príncipe, lembre-se de Maquiavel. Muitas vezes é melhor tu ser amado, ou seja, nesse caso não é ser amado ou odiado, mas tu não exercer sempre a coerção. Claro, uma reserva de coerção sempre é importante. Eu não imagino nenhum estado, em nenhum lugar no mundo que não tivesse pelo menos alguns guardas, né? Alguns protetores, alguma guarda pretoriana, pensando em Roma, assim, né? Não, acho que não existe. Mas lembre-se, né? Quando a gente vê manifestações, enfim, em alguns países, por exemplo, para dar um exemplo atual, lá em Mianmar, os caras lá querendo colocar uma ditadura, ou intervindo o pessoal na rua, tá? É porque começa a exercer uma necessidade maior de coerção. E quando um sistema é mais tranquilo, tu não tens essa necessidade de coerção. Isso é uma questão importante para a gente dar continuidade, tá, pessoal? Então eu vou dar uma pausa aqui, vamos para a parte 2 no próximo vídeo.